Lembram-se que nós começamos a nossa aula trazendo conceitos sobre a teologia bíblica da missão, né? E começamos a dar um panorama, ou de uma maneira, como eu tenho dito desde o princípio, não é exaustiva, mas dentro do possível, temos trabalhado com vocês, ou passamos um panorama da missão dentro do livro de Gênesis, né? E aí, nós, logicamente, de uma maneira bem resumida, falamos de Gênesis 1 até Gênesis capítulo de número 12, tá certo? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, tá certo? O nosso ponto de partida aqui, a formação de um povo santo. E aí, por favor, já deixem suas Bíblias apostos para que a gente possa ter uma participação, leituras. Vamos usar como texto base, tá certo? E aí, quando nós pensamos no livro de Êxodo, dentro dessa formação de um povo santo, a gente precisa retornar lá, ou só relembrar, não precisa nem abrir para fazermos a leitura. Nós precisamos retornar sobre a promessa de Deus feita a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12. Todos lembram? Só me dê aí um feedback. Está aparecendo os slides para vocês? Tá ok? Amém. Sim. Pronto, excelente. Para todos está ok? Amém? Para mim, Amém. Qualquer dificuldade, vocês comunicam, tá certo? Então, tendo como partida hoje o livro de Êxodo, a gente precisa relembrar um pouquinho que nós vimos que na história, desde a criação, né, o palco de missões lá em Gênesis 1, depois nós trabalhamos a queda dentro da graça manifesta na promessa do descendente que viria da mulher. E aí nós trabalhamos também Gênesis capítulo 10, como as tábuas das nações. Nós vimos no capítulo de número, um pouquinho antes, no capítulo de número 6, né? Capítulo 5 de Gênesis, a corrupção do gênero humano. A gente viu o juízo de Deus no dilúvio, vimos a graça de Deus quando fez uma aliança com Noé. E aí, no capítulo 10, nós vimos os descendentes de Noé e a divisão por suas línguas, tribos, povos, né? E aí falamos um pouco lá de Babel, e nós vimos e frisamos isso na nossa última aula, de que em Babel não houve expressamente uma graça, houve basicamente um juízo de Deus, né? Por causa da intenção do coração do homem. E aí, quando nós pensamos no livro de Êxodo, ou lemos no capítulo 12, a escolha de Abraão com um propósito e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí, quando nós vamos, a partir daqui de Êxodo, pensando de que tudo o que aconteceu, a formação desse povo, ou de um povo que fosse santo, né? Tudo partiu lá, começando de Gênesis capítulo 12, com a promessa para Abraão, e, logicamente, dos seus descendentes, que aí a gente falou um pouco a respeito disso. Dentro do Êxodo, ou na temática que vamos abordar agora, a formação de um povo santo, a gente vai perceber que a história da missão de Deus em seu povo e, por meio dele, dar continuidade no livro de Êxodo. E vocês precisam relembrar que quando o povo estão, ou a escrita, ou a narrativa do Êxodo, mostra o povo já aonde é que eles estão, começa com o povo, a narrativa informa que eles estão no Egito, né? E a razão pela qual eles foram parar no Egito, todos nós temos muito presente, né? De toda a história como nós conhecemos dos filhos de Jacó, né? Veio as 12 tribos, e aí, ou os 12 povos ainda não haviam sido separados,
E a partir deles, a gente conhece a história em que José é vendido como escravo no Egito. Havia um propósito de Deus, e o propósito de Deus era para a conservação, salvação e intervenção de Deus em um ponto na história do seu povo, o qual ele havia feito essa aliança. E eles vão parar no Egito para salvação. O Egito, quando o povo de Israel foi levado, não foi com o objetivo ou propósito de escravidão, foi propósito de intervenção de Deus para a salvação por causa da grande fome que havia se espalhado em toda a terra. Mas vamos aí para o livro de Êxodo. Quando você começa a ler no capítulo de número 1 do Êxodo, começa com aquela coisa que nós não gostamos de ler muito, que é a genealogia, e começa tratando dos descendentes de Jacó que estavam no Egito, que haviam sido levados para o Egito. E aí a gente vê que esse povo, a partir dos versículos do versículo de número 6, diz que José, todos os seus irmãos e toda aquela geração que havia vindo para o Egito, os filhos de Jacó, haviam falecido, era uma nova geração. Mas os filhos de Israel, versículo 7 do capítulo 1, eles foram fecundos, aumentaram, se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, e tudo isso era o quê? Cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, que daquele povo ele faria o quê? Uma grande nação. E estando no Egito, esse povo aumentou, esse povo se multiplicou, se fortaleceu, a terra se encheu dela, e aí o versículo 8 nos traz a informação de que o novo rei no Egito, que é levantado, não conheceu a José, né? Ou seja, uma geração já havia se passado, e aí, a partir de então, se começa, não é? A carga, a escravidão, eles começaram a afligir ao povo de Deus, por causa, versículo 13 vai dizer, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e aí a gente conhece até boa parte dessa narrativa, por isso que eu estou pulando os versículos, estejam com sua Bíblia aberta, né? E o versículo 14 disse que eles fizeram amargar a vida com uma dura servidão, então havia tirania no serviço ao povo prestava, o Egito explorava. E aí é quando há uma ordem, versículo 15 do rei, onde as parteiras hebreias, o rei ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo que quando servirdes de parteiras hebreias, olhasse se fosse menino, matasse, se fosse deixasse viva, né? Havia aqui já um plano para quê? Para frear o avanço do povo de Deus. Então, eu quero aqui relembrar esses pontos, porque a história da missão de Deus em seu povo e por meio dele, a gente vai encontrar aqui, porque há uma preservação. Diz que as parteiras, elas obedeceram mais a Deus, temeram ao Senhor, não se submeteram à ordem de Faraó, e aí a gente vê o propósito de Deus na preservação de uma criança, que foi Moisés, né? Capítulo 2. Então, a gente conhecendo um pouco da história do capítulo 2, que é aquela narrativa do nascimento de Moisés, ele indo para lá no palácio por uma preservação, um propósito bem definido de Deus, conservando a vida desse menino. Mas vai lá para o finalzinho de Êxodo, por favor. Do capítulo 2, perdão. Vamos lá para o finalzinho do capítulo 2 de Êxodo. Vai falar que o rei do Egito é morto. Então, quando a gente começa a ler a história, né, a gente vai perceber a missão, a mão poderosa de Deus agindo, levando toda a história a culminar no seu plano perfeito, né? Então, no capítulo 2, a partir do versículo 23, o irmão Agildo vai ler para mim, por favor. A gente vai ver que Deus se lembra da aliança que ele fez lá
em Gênesis 12 com Abraão. Versículo 23 a 25, irmão Agir, por favor. Discorridos muitos dias, morreram o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Para a sua condição. Então, aqui nós vemos esse ponto de partida, né, dentro dessa formação desse povo, essa continuidade. Deus lembra-se da aliança que ele havia feito com Abraão. E é quando Deus age para resgatar o povo de Israel. E aí a gente, na sequência lógica, que a gente já conhece essa história, né? A partir do capítulo de número 3, a gente vai ver aquela criança que Deus havia preservado, agora já homem que havia fugido da terra do Egito por haver matado um egípcio por causa do seu povo, né, para defender um homem do seu povo. Ele agora está em um deserto, Deus vai falar com ele por meio de uma sarça, e a mensagem ou o chamado específico de Deus para esse homem, Moisés, era basicamente o quê? Vamos aqui resumir a história. Qual era o propósito do chamado de Deus para Moisés? Vamos lembrar aí? Libertar o povo. Libertar o povo. Para libertar o seu povo. Lembrem-se disso. Guarda esse texto que lemos, 2, 23 a 25, como texto chave, porque havia o gemido, geração havia passado, havia um gemido pela tirania dos egípcios e principalmente do rei que estava sobre o Egito, e diz que eles clamaram e o clamor desse povo sobe a Deus. Deus ouviu e aqui, ou seja, a promessa de Deus não estava quebrada, a aliança que Deus havia feito com Abraão. Ou seja, por causa da aliança feita lá em Gênesis 12, agora Deus intervém, chama um homem e Deus age para resgatar o seu povo da aliança. E Deus estabelece uma aliança com eles e vem para viver no meio deles. Então, de forma ou de maneira geral, o livro de Êxodo vai nos apresentar isso, e nós vamos ver aqui um pequeno esboço. A gente vai perceber que a narrativa do Gênesis, ou do Êxodo, perdão, dentro desse plano, né, de continuidade da história de redenção, nós vamos ver redenção, aliança e tabernáculo. Todo o livro de Êxodo, eu penso que a maioria, ou vocês todos já leram a história, a gente vai encontrar redenção, aliança, e aí vão me ajudar? Onde é que acontece a redenção? Quem lembra? Na morte do cordeiro, Na libertação do povo do Egito. Na libertação do povo do Egito, e aí a irmã na Lola última praga. Esse detalhe que foi justamente na última praga. Quando é que Deus faz aliança com esse povo? Ou renova essa aliança com esse povo? No deserto. No Monte Sinai, não? No Monte Sinai, através, Aí. exatamente, da aliança que ele faz, através de quê? Da Torá que lhe é dada. E aí é quando a gente vai perceber a narrativa de Êxodo, trazendo o que? O estabelecimento. Deus decide tabernacular com o homem, ainda não é a encarnação, mas com a construção do tabernáculo como lugar de adoração a ele. Então, a gente vai ver que os principais eventos do livro do Êxodo devem ser interpretados à luz do propósito missional de Deus, como revelado a Abraão. Qual foi a revelação de Deus a Abraão? Vamos lá? Qual foi a revelação de Deus a Abraão com esse propósito missional?
Foi com a promessa de abençoar nele todas as Todos famílias os da povos terra. Todas as famílias da terra. E é bem interessante a gente destacar isso aqui, irmãos, porque na redenção, na aliança e no tabernáculo, Deus não teve em nenhum momento o propósito de ser o Deus tribal, mas o propósito de ser o quê? De que neles os povos da terra pudessem, né, conhecer. O propósito de Deus sempre foi universal. Então, a estrutura literária do livro de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 18, a gente vai encontrar essa libertação do povo, não é? Começa com a genealogia, na continuidade, a preservação de uma criança, em seguida, o clamor da nação, do povo de Deus, chegando diante do Senhor, e Deus relembrando, né, a aliança feita com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e com Jacó, e por causa dessa aliança ele intervém chamando o libertador, e todo o Êxodo, do capítulo 1 ao 18, vai nos trazer essa história maravilhosa, até quando eles cruzam o Mar Vermelho, e até quando Deus os conduz no deserto e chegam até o Monte Sinai. Capítulo 18 encerra com isso, mas a partir do capítulo de número 19 até o 24, Deus compromete-se com o seu povo na aliança. Então, vamos lá para o capítulo 19, por favor, de Êxodo. Capítulo 19 de Êxodo. A gente vai encontrar, nós não vamos ler todo o texto, mas eu quero já que vocês deixem aí marcado, porque nós vamos usar em alguns momentos esse capítulo 19, do versículo 3 ao versículo de número 6, tá certo? Então, já deixe aí, por favor. Todos encontraram? Amém? Irmão André, você pode fazer a leitura desse texto, por favor? Do versículo de número 3 até o versículo 6, como ponto de partida. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Digo o seguinte aos descendentes de Jacó e declara aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém. Vocês prestaram atenção aqui a algumas expressões que foram pontuais chaves para a compreensão dessa narrativa, do comprometimento, né, de Deus com o povo dentro da aliança, quando ele ordena para Moisés ir, que ele vai dar ali no monte, né, a palavra ou a aliança. O versículo de número 5, né, o Senhor disse que eles precisariam ser diligentes quanto ao ouvir a sua voz, guardar a sua aliança. E qual foi a promessa de Deus, o comprometimento de Deus com esse povo? Vocês prestaram atenção? Versículo 5. Ele disse que será minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Propriedade peculiar foi a primeira coisa destacada aí, dentre todos os povos. Eles não seriam únicos, mas eles seriam propriedade exclusiva entre todos os povos, porque qual é a afirmação de Deus em seguida? Porque toda a terra é minha. Toda a terra a mim me pertence. Então, vocês serão propriedade exclusiva. Guardem a minha aliança, porque há um propósito. Mais versículo 6. Qual foi mais o comprometimento ou a palavra que Deus disse que esse povo seria? Reino de Reino de sacerdotes e o que mais? Povo santo.
um povo santo, uma nação santa. Então, essa era a palavra, o comprometimento, e no capítulo 19, do capítulo 19 até o capítulo 24, a gente vai encontrar no capítulo 20 as leis, não é? A gente vai encontrar mais adiante o povo se rebelando, não é? Fazendo, adorando, construindo o bezerro de ouro e adorando a ele. A gente vai encontrar, não é? Moisés em sua fúria, não é? Quebrando, rompendo as tábuas, e Deus outra vez o envia para ser escrita uma vez mais. E aí, quando a gente chega no capítulo de número 25 até o final, o capítulo 25, irmãos, eu sempre costumo dizer, né, que do capítulo 25 até o 40 é um trecho, ou são capítulos cheios de detalhes, do Deus de detalhes, que quando projeta algo, ele escolhe pessoas, capacita pessoas, move, e essa é a dinâmica da missão. Ele chama pessoas, capacita pessoas, né? Levanta todos os recursos para que a sua obra ou seu plano se estabeleça e se cumpra, e a partir do capítulo 25 a gente vai ver os detalhes. Deus decide, né, fala que era para ser construído o tabernáculo, ordenando que o povo eles pudessem trazer tudo quanto fosse necessário. Mas a cada momento, cada trecho, versículo, parágrafo que você lê sobre essa construção do tabernáculo, a gente vai vendo Deus dando detalhes minuciosos quanto ao que deveria ser usado, né? E quando chega, por favor, vamos caminhar comigo aí em Êxodo. Êxodo, a partir do capítulo de número 35, por favor. A gente vai ver todos os do capítulo 25, não é, como deveriam ser as cerimônias, como deveriam ser as vestes, os óleos, o azeite para o candelabro, como seria o altar de incenso, todas as peças do tabernáculo. Mas no capítulo número 35, eu gosto muito dessas expressões a partir do versículo 30. Todos encontraram? Diz assim: Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Encontramos? Amém? Eu vou fazer a leitura. Disse assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e a todo homem hábil, a quem o Senhor lhe dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias.
Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: ó o sonho de todo missionário, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada ao arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Irmãos, eu amo esse texto. Esse texto é precioso demais, principalmente para todos nós, cheio de significado, porque, no mínimo, a gente lê um texto desse e nos fortalece, nos encoraja para podermos realizar a obra de Deus. E aí, justamente, nos deve fazer lembrar sempre aquilo que o salmista ele dizia lá no Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós nenhuma glória para nós. Sabe por quê? Porque o Senhor ele tinha um projeto, ele decidiu tabernacular, ele decidiu construir o tabernáculo, ele fala com Moisés, mas ele diz a Moisés: eu já escolhi pessoas que vão trabalhar na construção. Eu já chamei 2 homens de tribos diferentes. Eu chamei a Bezalel, que ele é lá da tribo de Judá, mas também eu chamei a Oliabe, que é da tribo de Dan. Esses homens, não se preocupe, porque eu já dei a eles tudo o que eles precisam para realizar. Eu já dei sabedoria, inteligência e habilidade. Veja, era o Senhor que capacitou para que esses homens fizessem um projeto tão grande que nasceu no coração de Deus, cheio de detalhes, e fizeram assim como Deus ordenara, porque lá mais adiante a gente vai ver a aprovação de Deus, a glória de Deus descendo no tabernáculo, foi tudo conforme o Senhor havia dito. Mas sabe o que é gostoso também? É que não somente Deus chamou, Deus capacitou, mas Deus dispôs o coração desses homens para quê? Sozinhos eles não iam conseguir. Era algo grandioso. Deus disse que já havia movido o coração deles para que eles ensinassem a outros. E quem seriam esses outros? Ia ficar pelejando para ver se alguém faz alguma coisa no reino de Deus? O versículo 2 do capítulo 36 diz: a todo homem cujo coração o Senhor já impeliu, ou seja, já impulsionou para caminhar junto e aprender. Então, não tem nada em nós, é tudo dele. E aí você continua dizendo assim: e também trouxeram todo o material, toda a oferta que seria necessário para construir o tabernáculo. Ao ponto de que disseram, o Senhor disse: Moisés, vai lá e ordena a esse povo que não traga mais, porque já temos suficiente para a construção do tabernáculo. Deus chamou, Deus capacitou, Deus moveu corações, Deus deu todo o suprimento para realizar a sua obra e ninguém pôde deter. Se concluiu a construção do tabernáculo e a glória de Deus desceu de uma maneira tão poderosa, confirmando de que estava sendo aprovado diante dele aquilo que havia sido feito. Ou seja, ainda que no Egito se esqueceram de Deus, gerações passaram, houve uma exploração, mas o trono de Deus e o propósito de Deus permaneceu inabalável. Ele preserva uma vida, levanta essa vida, Moisés, como o libertador, provê tudo, põe pessoas ao seu lado para que possam avançar e o propósito missional de Deus prometido a Abraão pudesse se cumprir. Amém? Então, por que motivo o Senhor de todas as nações iria libertar essa única nação e fazer com ela uma aliança? Qual era o motivo, a razão pela qual o Deus de todos os povos pegaria essa única nação para fazer essa aliança?
A resposta está no texto que nós acabamos de ler, de Êxodo, capítulo 19. Por isso que eu disse, deixe bem marcadinho aí na sua Bíblia, que nós vamos voltar para ele. A resposta, a qual, porque o Senhor, a razão porque o Senhor liberta essa nação e faz essa aliança com ele, como descrito, permaneça aí, versículo 3 ao 6, aberto. Primeiro, nós podemos ver a identidade singular do povo de Deus e o papel especial que o povo de Deus desempenhará no restante do relato bíblico. Eles tinham propósito. A identidade desse povo nesse texto é traçada. Você percebeu? 3 pontos aqui. O Senhor disse que ouça diligentemente a sua voz, guarde a sua aliança. Ele disse, vocês serão o quê? Qual é a identidade desse povo? 3 coisas está aí no texto. Versículos 5 e 6. Me ajudem aí. Reino de sacerdote e nação santa. Faltou um. Lá no versículo 5. Propriedade peculiar ou exclusiva. Isso. Reino de sacerdotes e nação santa. Nação santa. Vocês lembram algum texto lá no Novo Testamento em que é citação desse aqui, de Êxodo 19? Alguém lembra? Algum livro lá do Novo Testamento? É no livro de Romanos, né? Romanos. Não. Não, né? Não, quem disse isso foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, lá no capítulo de número 2 da sua primeira carta, ele relembra, ele disse, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Capítulo 2 de Pedro, somente para que a gente confirme isso que estamos falando, o versículo de número 9. E disse que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade. O papel era exatamente proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ok? Então, no texto de Êxodo, a gente vê a identidade singular do povo de Deus, mas o papel qual eles tinham. Gênesis 12, de 1 a 3, que a gente já leu na aula passada, Deus promete que Abraão se tornará uma grande nação para levar bênção a toda a terra. O livro de Êxodo relata a respeito dessa grande nação, que já estava formada, chamada, foi redimida para levar essa bênção a todos os povos. Em Êxodo 19, permaneça aí com ele aberto, o papel e a identidade de Israel como propriedade exclusiva de Deus. Essa é uma expressão que possivelmente todos nós já temos uma compreensão dela. Quando se fala no texto sagrado em algo que era propriedade exclusiva, refere-se a um tesouro pessoal de um rei, separado para o seu uso particular, tá certo? Então, quando fala na expressão propriedade exclusiva, era referente a um tesouro pessoal que só o rei tinha acesso, que era separado com um propósito para uso particular. Então, Israel, o sentido aqui de propriedade exclusiva de Deus, Israel era esse tesouro pessoal de Deus, particular de Deus. Israel pertence a Deus de uma forma especial, mas foi escolhido com a tarefa especial. O grande problema foi o desvio no meio da trajetória para cumprir a tarefa especial. Ele disse, eu escolhi vocês, vocês serão, se vocês guardam minha aliança, escutam a minha voz, vocês serão a minha propriedade peculiar
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês é tesouro especial. Mas era tesouro especial não para fazer o que eles fizeram. Orgulho encheu o coração por ser propriedade exclusiva, então os demais não pertenciam, né? É como que não faziam parte, jamais poderiam ser povo de Deus, mas o propósito de Deus era: não é só vocês, toda a terra pertence a mim. Israel seria, quando fala de propriedade exclusiva de Deus, ele seria o meio pelo qual Deus ia realizar o seu objetivo. E qual era o objetivo de Deus desde o princípio, né? Restaurar a sua criação caída lá no Éden. Então, era a renovação da criação, mas também de todas as nações da terra. Era serem alcançadas e restauradas, tá certo? Então, Professora, sim, eu só tenho uma pergunta. A sim. senhora acredita que Deus ainda trata a nação de Israel nos dias de hoje com esse mesmo zelo? Porque teve um pregador bem conhecido que disse que Deus não dá mais essa importância à nação de Israel, que isso ali ficou só para a antiga aliança, né? Passado, né? Eu creio que Deus tem algo especial com ele, mas agora todos somos povo, por causa do que Cristo fez. O apóstolo Paulo vai deixar exatamente isso claro lá em Efésios capítulo 2. Quando ele fala, né, da barreira que separava. Ou seja, Deus usa Israel se afastou do propósito, mas é tanto que Israel ainda hoje precisa ser, ou ainda hoje não, agora é que ele precisa ser evangelizado como no centro de Cristo. Porque eles se apegavam exatamente ao fato de ser povo, nação, como nacionalidade em si. E se afastaram do propósito. Mas o propósito era exatamente através de Israel a manifestar quem? O Cristo, o Messias, o Salvador. Então, que Deus abençoou essa nação é fato, e abençoa ainda nos dias de hoje é fato. Mas é uma nação que, como qualquer outra nação, precisa conhecer ou reconhecer a Jesus Cristo. Porque pelas obras da lei, pelo fato de serem detentores, não serão salvos por si mesmos. Porque tudo que eles vivenciaram lá, tudo estava apontando para o cumprimento e a chegada do Cristo. O Cristo chega, o que é que eles fazem? Rejeitam totalmente. Não aceitam. É tanto que focam ou se choca quando o gentil começa a desfrutar, como lá em Atos a gente vai ver toda a trajetória daquilo que Deus preparou. É tanto que foi necessário fazer a primeira assembleia da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Primitiva, da Igreja Presbiteriana, o primeiro concílio, lá em Atos 15. Por quê? Porque eles queriam acrescentar algo, porque eles entendiam que era por obra da lei, que era por serem povos, assim, não, eles se converteram, mas eles têm que acrescentar algo, porque se eles não se circuncidarem, não poderão entrar, não. E aí é quando se fecha ali o ciclo, diz assim, olha, nós não podemos fechar a porta que Deus já abriu aos gentios. Não é por obra da lei, é pelo que Cristo fez. A lei somente era o aio, o guia, conduzindo eles para quando Cristo chegar, eles reconhecessem. Por isso que a palavra vai dizer, agora eu esqueci a referência, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, não sei se te ajuda na resposta. Israel, como qualquer outra nação, precisa ser evangelizado e conhecer a Jesus. Que a bênção de Deus é sobre esse povo é fato, por quê? Porque Deus o escolheu. Era uma terra próspera, uma terra abençoada. Mas essa divisão, dicotomia que a igreja faz, se a gente não tiver cuidado, e que alguns meios fazem, né? Eu não sei se você já viu, tem a bandeira de Israel e tem a bandeira do Brasil. Não é? A dança profética com a bandeira de Israel. Está ali. Não tem nada hoje. Oi? E assim a gente ainda vê a mão de Deus sobre eles,
porque por ser um Sim, país tão pequenininho, né, um território tão pequeno, e o mundo inteiro, não só, não digo o mundo inteiro, mas muitas nações já tentaram, né, contra eles e até hoje fracassaram em tudo. exatamente. Deus tem algo especial. Agora, a respeito da salvação, é como qualquer outro povo. Precisa de Jesus Cristo, certo? Então, a eleição de Israel como tesouro especial não era um fim em si mesmo, mas era um meio para um fim muito maior, né? Com essa compreensão, o alvo da Aliança do Sinai é o estabelecimento de uma nação especial por meio da qual Javé possa se fazer conhecido a todas as famílias da terra. A sua eleição, tesouro especial, era com esse propósito. É tanto que a gente faz a conexão de Êxodo 19 com 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9, a gente lendo o contexto anterior e posterior desse versículo, a gente vai entender que era o propósito maior, a propriedade exclusiva, esse tesouro especial, essa nação santa, esse povo escolhido, né? Assim como Israel, o alvo era muito maior, não era um fim em si mesmo. Até hoje é, porque aquele que nem era povo seria chamado povo de Deus. Por isso que a finalidade é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. E versículo 10 de 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você agora que foi ou se tornou essa nação santa, todas essas expressões, irmãos, ela tem um sentido, um significado, né? Então, era para olhar para o passado, para a função do que o povo de Israel deveria ser, o tesouro particular, a nação santa deveria ser, o sacerdócio real deveria ser, qual era a função de cada um. E a gente vai continuar vendo aqui, e a função era exercê-la com excelência, para quê? Para que todas as famílias da terra pudessem conhecer ao Senhor. Então, o Senhor disse que primeiro era a propriedade exclusiva. Segundo, o reino de sacerdotes. Quando nós pensamos na figura de um sacerdote, todos nós conhecemos, não é? Até porque também foi algo que Deus estabeleceu nesse intervalo de Gênesis, você vai falar Gênesis, de Êxodo, capítulo 25 até o final. O Senhor falou também a respeito do sacerdote que seria escolhido e a função de cada um. Quando a gente pensa no sacerdote, um sacerdote, ele é separado, consagrado totalmente ao Senhor. Deus havia escolhido, e naquele então, lá em Êxodo, quem seriam a família sacerdotal? De onde viria? De que tribo? Quem me ajuda aí? Levi. Exatamente. Né? Oi? Está no sentido de Judá. Não. O sacerdote, né? Levita, todos viriam dessa linhagem, né? Então, um sacerdote era separado e consagrado ao Senhor. O sacerdote, qual era a responsabilidade dele, né? Ele tem a responsabilidade de quê? De encarnar a santidade de Deus para o povo. Sacerdote tinha que ser o quê? Referência para o povo de quê? De santidade. É tanto que quando a gente lê lá no tabernáculo, antes do sacerdote oferecer sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer por quem? Por si mesmo, né? Então, ele precisava ser esse exemplo para os demais. Por isso que hoje a gente tem penado, principalmente dentro do reino de Deus, por quê? Porque o sacerdote em si não é somente a figura de um líder, mas o próprio Pedro vai dizer que nós somos.
E a nossa função é o quê? Qual é a meta e o degrau mais alto que o cristão precisa alcançar e subir? Estamos nessa caminhada, sendo santificado e nos santificando. A nossa responsabilidade é encarnar essa santidade. O degrau mais alto e a exigência do Senhor para o seu povo era sede santo, porque é santo o Senhor vosso Deus. Então, a meta é cada dia mais, não é, ser separado e consagrado ao Senhor. A responsabilidade do sacerdote era encarnar essa santidade de Deus. Lógico que não na mesma medida de Deus, mas era olhar para Deus como seu referencial e ser assim como ele é. Buscar a vida do sacerdote jamais era para ser vivida para si mesmo. É por isso que a gente vai relembrar aquela história muito, muito conhecida, quando Cristo contou a respeito de uma pergunta cheia, né, de má intenção, quando um homem se aproxima e pergunta a Jesus o que era necessário. A intenção era agarrar Jesus em alguma coisa, lá em Lucas 10. E aí é quando Jesus propõe a parábola do bom samaritano. O sacerdote, ele não cumpriu a sua missão. A vida do sacerdote não é para si. Ele vive para quê? Para levar bênçãos a Israel e não somente, né, levar essa bênção a Israel, mas era apresentar o povo diante de Deus. Deus havia prometido que a nação que viria de Abraão levaria bênção a todas as outras nações. Então, a vida do sacerdote não é para si, ele é para levar bênção a Israel, mas também hoje nós somos sacerdotes, o reino de sacerdotes. Por quê? Porque nos santificamos, apresentamos a Deus o povo, mas levamos Deus ao povo. Vocês entendem, irmãos? Estou sendo herege demais ou é assim? É desse jeito, e mais uma coisinha. E mais umas coisinhas, exatamente. A gente está acrescentando aí outras coisinhas. Então, Israel, como um reino de sacerdotes, ele vive em favor das nações. É viver em favor do outro. Por isso que Cristo reprova duramente lá na parábola, não é, do bom samaritano, porque ele passa de largo. Na função dele não era passar de largo, era viver em favor das nações, mas se apegou demais aos rituais, que se esqueceu de viver o mandamento: ame o seu próximo. Não podia, viveu demais aos rituais externos, né? Às tradições, que se esqueceu daquele propósito primário, se importar com aqueles que estavam caídos à beira do caminho, que é o seu próximo, né? E isso nós vamos ver em todas as nações. Então, Israel deve cumprir um papel sacerdotal como um povo no meio dos povos. Ele era um povo no meio dos povos e, como estando no meio dos povos, ele representa a Deus no mundo das nações. A propriedade exclusiva de Deus, que foi feita reino e sacerdote, que possuíam a lei, que deveria ser ouvida, obedecida, para exemplo, as demais nações, representando Deus no mundo deles. O que sacerdotes são para um povo, Israel, como um povo, é para o mundo, tá certo? Então, o sacerdote apresenta esse povo diante de Deus e apresenta Deus a esse povo. Agora, a mesma dinâmica. Isso aí é uma citação de Gowen, né? Então, o terceiro aspecto é que Israel foi escolhido com o propósito de ser nação santa. E como uma nação santa, Israel deve ser separado das nações. Separado não é no seu orgulho religioso, era não no sentido de ser separado, né, de se acharem
o único detentor e receptores das bênçãos de Deus. Mas a vida do povo de Israel deve ser notadamente diferente da vida dos povos ao seu redor. Aquilo que fazem, aquilo que hoje nós sofremos, quem é líder de igreja, quem é líder de departamento, como é difícil inculcar isso, ou as pessoas não experimentaram de Cristo profundamente, ou ainda não entenderam de que aquilo que fazem, aquilo que fala, pode trazer um retraso no avanço do reino de Deus. Porque não casa. Não é? A vida do povo deve ser diferente das demais ao seu redor, porque ela é separada. E como ser separada, era para as nações olharem para a vida santa e desejar conhecer o Deus Santo. E hoje a gente vive esse inverso, né? Essa inversão de valores dentro do reino de Deus. E nos últimos dias, e ontem, aí é que eu me envergonho. E que nós não vamos entrar aqui no tópico. Então, a gente olhar que deveria fazer a diferença e começamos a ser iguais. Então, o propósito era Israel se separar. Israel, como nação santa, devem ser santo porque pertencem a um Deus santo. Se a gente olhasse um pouquinho mais e ampliasse e entendêssemos, a gente parar com essa dicotomia da Bíblia, que no meio cristão há uma dicotomia, que o Antigo Testamento era para o povo de Israel, o Novo Testamento é para nós. Não tem essa divisão, não. Até porque, se você tira o Antigo Testamento lá do Novo Testamento, o Novo Testamento não faz nenhum sentido para nós. Não tem. Se a gente recortar todas as partes, retirar, não faz sentido. A gente precisa olhar para o Antigo Testamento, logicamente, né? Há uma narrativa direta a respeito do povo de Israel, há um chamar de Deus para essa nação assumir o seu papel, mas em toda a narrativa Deus está se importando, né? Um pouco mais além de usá-los como sua instrumentalidade, né? Como referências de servos de um Deus que é santo e que exige deles santidade. Israel deve viver de tal maneira que atrai as nações a fazerem aliança com Deus, né? E o que é que Israel fazia no decorrer da história? Em vez de atrair as nações para fazer aliança com Deus, o que é que eles faziam? Quem sabe me dizer? O que é que Israel fazia? Se misturava com as outras nações e as culturas. Se misturava e fazia aliança com esse povo. Ao invés de influenciar, eles eram influenciados. Eles eram influenciados, exatamente. E é interessante que a mesma coisa que eles faziam, muitos de nós fazemos hoje. Não muda praticamente nada. No mesmo pacote. Então, às vezes a gente olhar, muito boa a colocação, olhar dentro dessa perspectiva e a gente olhar a narrativa e dizer assim, meu Deus, como Israel faria isso? Olha para vocês e diz assim, meu Deus, como é que eu faço isso? Não é? Tirar os olhos de lá e pôr aqui. Então, Israel, ele é chamado para ser luz, ser uma luz para as nações. E é isso que o profeta Isaías profetizou, e nós vamos encerrar essa parte aqui para o intervalo, mas lá no capítulo 42 de Isaías, o versículo de número 6. Alguém encontrou aí? Pode ler, por favor. Isaías, capítulo 42, o versículo 6 somente. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Pronto. Veja que coisa preciosa o Senhor disse. Foi eu que chamei vocês em justiça. E ao chamar vocês, eu tomei vocês pela minha mão, guardei vocês, farei de vocês o quê? Mediador da aliança. Vocês serão aí o intermédio, o meio pelo qual, né,
vocês serão o meio pelo qual eu alcançarei aos gentios. Vocês serão com um povo e luz para os gentios. Israel é chamado exatamente para ser luz às nações. Então, a gente vai parar nesse ponto, porque será o nosso intervalo, já é 8h30, 8h32, quando for, em 10 minutos estamos de volta. Tá certo? Até já. Até já. Muito bem, muito bem. Agora sim. Todos já estão aí? Vamos dar continuidade à nossa aula. Trabalhamos os 3 propósitos qual Deus havia escolhido, né? Ao povo de Israel. Nós vimos aí guardarem a sua aliança, ouvirem a sua voz e guardarem a sua aliança. O Senhor disse que os faria propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Permaneçam aí com o texto de Êxodo aberto, amém? A gente vai dar continuidade. Então, a aliança apresentada a Israel em Êxodo 19, de 3 a 6, lhe confere esse papel e identidade missionais entre todas as nações, né? Então, o papel deles, né, seria ser essa referência para todos os povos, como na sua identidade, propriedade de Deus, nação santa e reino de sacerdote. Então, o texto de Gênesis 12, 2 e 3, que a gente vai só relembrar, quem sabe aí o texto de Gênesis 2, 3 de cabeça, o chamado de Abraão. Quando o Senhor disse, saia da sua terra, do meio da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o texto de Gênesis 12, 2 e 3 e Êxodo 19, de 3 a 6, fornecem uma lente hermenêutica através da qual nós podemos ver claramente o papel e a identidade do povo de Deus no Antigo Testamento, né? Então, nós já lemos esses textos e temos já essa compreensão. O propósito universal de Deus para o mundo. E aí, a partir de então, a gente vai ver que houve a bênção de Deus através dos juízos. Em Êxodo, capítulo 9, e vocês lembram que o juízo de Deus foi exercido lá em Êxodo, quando, em que momento especificamente? Quem me ajuda aí a relembrar? Os juízos de Deus, eles foram aplicados em que momento? No livro de Êxodo? Quem lembra? Quem me ajuda aí? Podem participar. Quando eles adoraram o bezerro de ouro. Um pouquinho antes, a gente vai ver que houve... Foi no Egito, né? No Egito. Também. Foi com as pragas. Exatamente, com as pragas especificamente. Aí a gente vai ver que foi a bênção de Deus através dos juízos aplicados ali no Egito, ok? Vamos lá. Então, Êxodo capítulo 9, vamos abrir aí, e eu gostaria de pedir a irmã Maiara. Aí, Maiara. Amém, então sim. Por favor, capítulo 9 de Êxodo. Estou abrindo aqui, tá? Certo. E você vai ler para mim, por favor, o versículo de número 13 ao versículo de número 16. Ok, Êxodo 9, do 13 ao 16. Isso.
O Por Senhor favor, Deus, preste bem atenção. Só um minutinho, Mayara. tudo bem. Por favor, acompanhe a leitura e prestem atenção aí em alguns detalhes ou em algumas declarações que foram feitas. Por favor, pode ler. O Senhor Deus disse a Moisés: Amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Pronto. Por 2 vezes, a gente está aqui no relato da 7ª praga. Mas por 2 vezes, o Senhor é muito enfático ao falar, né, para Moisés ir lá e dizer ao rei. Né? E quando Moisés vai e declara, por 2 vezes, o Senhor diz que o juízo seria executado, mas seria executado com um propósito. Vocês prestaram atenção? Versículo 14 e o versículo 16 vai nos trazer essa informação. Qual era o propósito? Para que o mundo saiba que não há ninguém como ele. Para que o mundo reconheça que não há ninguém como ele. Como Deus. E na sequência, no versículo 16... Mostrar para o povo o seu poder, mostrar para ele o poder de Deus. Exatamente, para que também, o poder de Deus... que o nome dele seja conhecido, né? Exatamente, a gente encontrou muito bom destacar esses 2 pontos. Eram, né? Primeiro, para que todos saibam que não há Deus como ele. Segundo, para mostrar o seu poder, como diz aqui, não somente, e é bem interessante que o texto vai nos dizer que era para eles, ou para o Egito, mas não só para eles, para que em toda a terra o seu nome fosse anunciado. Então, esse texto, capítulo 9, versículo 3 a 16, a declaração dirigida ao faraó na narrativa das pragas, né? Então, um dos subenredos principais é que o faraó viesse a conhecer a verdadeira identidade de Deus. É bem interessante, porque o texto vai dizer, versículo 14, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibam quem é Deus, a verdadeira identidade dele, que não há na terra ninguém semelhante a ele, ok? Então, um dos principais propósitos era que Faraó reconhecesse ou viesse a conhecer a verdadeira identidade de Deus. Ele saberia que Yahvé é Deus, seja no Egito ou seja em qualquer outro lugar da terra, que é isso que o texto também vai dizer, né? Que não há em toda a terra semelhante a ele, mostraria o seu poder para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra. E é necessário que toda a terra conheça o poder de Yahvé, tanto que algo muito comum que nós vamos encontrar na narrativa bíblica, principalmente no livro de Josué, quando o povo ia entrando para possuir as terras, as quais Deus havia dado como herança, né, por possessão, havia notícias, aqueles povos diziam assim, temos ouvido o que o Senhor fez lá do outro lado do Jordão. Temos ouvido o que o Senhor fez lá no Egito, né? Então, era com esse propósito, que o nome de Deus fosse conhecido entre as demais nações. Então, como esse conhecimento viria? Por meio da bênção ou do juízo. Então,
Dependeria das nações ou seguiriam o exemplo do faraó ou escolheriam um caminho mais apropriado. Por quê? Porque o exemplo do faraó era sempre dizer queremos ou nos submeteremos, roga para que cesse a praga e que o povo vou deixar ir, né? E aí depois, qual era a escolha deles? Endurecia o coração, logicamente que com o propósito de Deus, o Senhor mesmo endurecia para que o seu nome fosse manifesto de maneira poderosa no momento da 10ª praga. Então, as nações elas poderiam, né, olhar e ou seguir o exemplo de Faraó ou caminhariam por caminhos apropriados em redição à vontade de Deus, né? O Faraó acabou se tornando uma ilustração clássica de Gênesis 12:3. Vocês lembram o que diz Gênesis 12:3? Qual foi a afirmação de Deus ao escolher Abraão? Você será uma... Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Exatamente, irmã Norma. Eu vou abençoar os que abençoarem vocês, mas quem amaldiçoar também será amaldiçoado. Faraó é a ilustração clássica dessa promessa de Gênesis 12:3, né? Porque ele endurece e Deus se manifesta com juízo sobre eles, ok? Então, a gente tem aqui em Êxodo capítulo 8, vamos já ler esses versículos, já abram aí, por favor. Javé não é nenhum Deus local buscando superar alguma outra divindade local. Pelo contrário, você vai ler em Êxodo 8:22. Alguém lê aí para mim, por favor? 8:22. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, porque você sabia que eu, o Senhor, estou nesta terra. Pronto. Então, quando a gente lê 8:22, parece que é algo bem... a gente vai ver aqui a narrativa da 4ª praga, né? E Deus disse que ia preservar a praga da mosca, não alcançaria, essas pragas não chegaram a alcançar a terra de Gozém, que era a terra onde no Egito estava o povo de Israel, e disse assim, saberão que eu habito no meio deles. Então, a gente lê esse texto e a gente tem a ideia de que... Qual é a ideia? De que Deus é o Deus local, né? Mas vamos lá para 9:14. A gente viu que o Senhor ia fazer isso, manifestar a sua glória. A gente já leu esse texto, a irmã Maiara já leu, né? O Senhor disse, eu enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saiba que não há quem me seja semelhante em toda a terra, tá certo? Em toda a terra não havia ninguém como Deus, então não há uma outra divindade local. O Senhor é o Senhor de toda a terra. O versículo de número 29. Outra pessoa lê, por favor, ainda do capítulo 9. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. A terra é do Senhor, né? Então, precisamos observar que esse juízo de Deus, né? O Egito, apesar de terem os seus deuses, os seus faraós também, o Senhor, ou do Senhor, como disse o salmista, é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, né? Então, Javé não é nenhum Deus local buscando superar outra divindade. Ele está sempre afirmando que em toda a terra saberá que não há Deus como eu, né? Então, o objetivo final de Deus é que o seu nome seja declarado em toda a terra, né? Em todas as nações, em todo
onde houver um ser humano, né, o objetivo é que o seu nome seja adorado, seja declarado, seja anunciado entre todos os povos. Então, a gente vai ver isso no livro de Êxodo de uma maneira muito clara. Todo o objetivo, os juízos que aconteceram através das pragas, tinha como alvo glorificar o nome de Deus, não é? Tanto no Egito, como também posteriormente nas demais nações. A vida atraente de um povo de contrastes, né? As estipulações da aliança acompanham o chamado missional de Israel. Deus fez, ou a aliança, ou deu também, ou renovou essa aliança agora firmando com a Torá, né, com a lei, não é? Mas acompanhava o que? O chamado missional de Israel. Essa lei ou essa Torá, o objetivo era que ele permanecesse e cumprisse a missão. Em Êxodo, capítulo 20 até o capítulo 23, a Torá que Deus dá a Israel serve para ajudá-lo a colocar em prática o seu chamado como nação santa, não é? Nós vamos encontrar, durante essa narrativa, o decálogo, né? Todas as leis que Deus estabelece, e exatamente era para que Israel pudesse praticar e cumprir o seu chamado. Deus tirou o povo de Israel a fim de fazer deles um povo de contrastes às demais nações. Não era para ser uma nação santa, não era para serem diferentes, era um povo de contraste. Ainda hoje é o povo de contraste. Ainda hoje nós somos o povo de contraste no meio das demais nações, no meio dos demais povos, né? Caminhamos na contramão, nos alinhamos não mais especificamente a Torá, mas a toda a palavra de Deus, né? O alvo de Deus, o propósito de Deus era esse, para que essa nação de Israel fosse povo de contraste em meio às demais nações. Então, a Torá, ela fornece um modelo para essa nova sociedade e para esse povo de contraste. A lei, basicamente, do Decálogo, a gente vai encontrar 10 mandamentos. Se a gente vai resumi-la, o Cristo mesmo resume, fica em quê? A nossa responsabilidade diante de quem? Quando pensamos no Decálogo, quem me ajuda aí? Os 10 mandamentos, eles tratavam de 2 tipos de relacionamento. Entre nós para com Deus e para com o nosso próximo. Exatamente. Então, era o modelo para essa sociedade de contraste, de como se relaciona com o seu Deus e de como esse relacionamento com Deus precisa ser manifesto com quem? Com o seu próximo. E essa sociedade de contraste, ou esse povo de contraste, quando nós pensamos, isso me veio à mente agora, eu gosto muito na primeira carta de João, quando João ele faz um contraste poderoso quanto à igreja atual, né, da sua época, e a palavra de Deus para nós, que esse povo de contraste é aquele povo que diz assim, João vai dizer, que se alguém que possui recursos nesse mundo olha para o irmão que padece necessidade e não lhe corta o coração, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, mas amemos de fato e de verdade, né? Como declaramos o nosso amor, e João faz esse resumão, quando você lê a primeira carta, ele diz assim, nós podemos... Vou usar aqui uma palavra minha, parafraseando o texto, e perdão se lhe soar muito forte, mas que descarados somos em declarar o nosso amor a Deus e odiamos aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É um contraste. Ou seja, a gente precisava fazer diferente. Se o mundo faz, a gente manifesta de uma maneira distinta, não é? Então,
era isso que o propósito da Torá, lá no Antigo Testamento, tinha para o povo. Não fazê-los, né, como os detentores da lei, orgulhosos, mas daqueles que ouviam a voz, capítulo 19, que a gente leu, versículo 3, ouviam a voz, se submetiam à vontade de Deus, obedeciam à sua aliança que foi estabelecida. Aí o Senhor disse: se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus estatutos, assim eu farei de vocês meu povo exclusivo, minha nação, reino de sacerdote, e a minha nação santa. Então, a lei é a maneira que Deus deseja que a vida humana ela seja vivida, amando a Deus, cultuando a Deus, né? Honrando pai e mãe, não defraudando o seu próximo, como que a gente já conhece ou relembra aí, é somente alguns pontos para trazer a nossa memória. Então, a lei é a maneira que Deus deseja que a vida humana ainda hoje seja vivida, ainda que a plenitude da lei ela se cumpre em Cristo Jesus, né? Ele disse: eu não vim anular, eu vim cumprir. E ele cumpriu, e hoje nos faz ou nos dá a oportunidade de sermos aqueles que se submetem da mesma maneira, que buscam viver da mesma maneira como Deus deseja para nós, revelado na pessoa de Cristo Jesus. Então, a Torá, ela cria uma comunidade e um povo cuja vida deve ser luz para o mundo, né? As pessoas olharem e ser luz, e eles serem luz, iluminar, trazer, né, o conhecimento de Deus. E a gente vai ver esse propósito repetido, Cristo falando, lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 14 em diante, quando ele fala de ser sal da terra, em seguida ele fala de ser luz do mundo. E quando ele fala de ser luz do mundo, a gente vai lembrar muito bem quando afirma, dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se acende candeia para colocar embaixo, mas candeia se coloca em cima para iluminar aqueles que estão na casa. Não é para você absorver a treva, não. É para você iluminar onde há trevas, né? E aí ele conclui dizendo: então, o Cristo, versículo 16, capítulo 5 de Mateus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Qual é a finalidade? Para que vejam, olhem para vocês e o Pai que está nos céus seja glorificado, né? Então, através de nós, como luz, aí agora a gente promove a glória de Deus, que é o propósito inicial lá do Êxodo, né? Então, a vida social mosaica de justiça e misericórdia é designada para suscitar admiração, mas também provocava inveja às nações, porque era um povo de contraste. Como povo de contraste, aquilo que eles precisavam fazer, né, praticando a justiça e misericórdia, por exemplo, a gente não vai ler todos os textos, mas se a gente lembra de Levítico 19, o versículo 9, você vai lembrar que havia uma lei. Qual era a lei? Era que, à medida que eles fossem colhendo, e aquilo que fosse cair no meio do caminho, eles não apanhassem. Por quê? Para deixar para o órfão, a viúva, o estrangeiro, necessitado. O estrangeiro, ou seja, o Senhor, lá na lei que ele estabelece, ele disse assim: vocês são povo modelo, e como modelo e povo de contraste, use de misericórdia. Ou seja, não pegue, deixe lá, ajude os que não têm. O Salmo de número 146, nós não vamos ler todos os textos, mas olha mesmo as expressões que o salmista ele traz. Nós não vamos ler todo o Salmo, mas vamos ver aqui, relembrar alguns versículos, a partir do versículo 5, ok? Encontramos Salmo 145, a partir do versículo de número 5. Estamos aí, irmão Flávio? Irmão Flávio está por aí?
Sim, professor. Por favor, irmão, você poderia versículo? ler a partir do versículo 5. É um salmo curto, mas nós não vamos ler todo o salmo. Certo. Pode Salmo ler, do versículo 146. 5 até o 10, por favor. É o 146. 146, versículo 5 ao 10. Olha aqui. Do 5 ao 10. Isso. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e também para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor libera os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia. Amém, meu irmão. Muito obrigada. Então, vejam, o salmista, falando dentro desse contexto, né, o qual nós deveríamos viver, ele diz que bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, são aqueles que têm o Deus de Jacó e fazem desse Deus de Jacó como seu refúgio, e ele é a sua esperança, faz dele a sua esperança está nele. E esse Deus que é criador e sustentador, mantenedor, fiel, ele disse aqui que o modelo que temos desse Deus, ele faz justiça ao oprimido, dá pão ao que tem fome, liberta encarcerado, abre olho a cego, levanta abatido, ama o justo, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, mas o caminho do ímpio ele transtorna, né? E a declaração é: esse rei, ele é aquele que reina para todo o sempre, né? Então, vejam, depois vocês têm aí nos slides as referências e depois quiserem ler, né? Então, a gente precisa olhar para aquilo que Deus disse e ser um modelo para nós como povo de contraste. O Senhor olha para esses injustiçados e ele olha com um olhar de misericórdia, não é? E os alcança. Ainda que aquilo que nós fazemos era para levantar, o que Israel fazia era para suscitar nas demais nações a admiração e ao ponto de quererem ser semelhante, né, a eles. Israel falha quanto ao seu propósito. Quando a gente lê no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, versículo 9 e 10, vejam um outro detalhe. Vamos aí para Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio 28. Irmão Giovanni. Amém? Sim. Por favor, meu irmão, leia aí capítulo 28, o versículo 9 e 10. Deuteronômio. Deuteronômio 28, o versículo 9 e 10. 28, 9 e 10. Isso. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os seus mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Muito bem. Vamos voltar lá para o capítulo 4. Mandaiane. Capítulo 4 de Deuteronômio. E deixe marcado aí que a gente vai 4, versículo 6 ao 8. Posso ler? Pode, por favor. Deuteronômio 4, do 6 ao 8.
Isso. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Muito bem. Todos esses dois textos que nós lemos, eles estão relacionados, né, à exortação à obediência. Tanto no capítulo 4 e o capítulo de número 28, fala das bênçãos decorrentes da obediência à aliança estabelecida pelo Senhor. Então, se Israel for obediente à aliança, vivendo como povo santo, do texto lá que a gente relembra, no capítulo 19, né? Propriedade exclusiva, reino de sacerdote e nação santa. Primeiro, haverá um reconhecimento universal da bênção de Yahvé sobre Israel. É isso que o texto está dizendo no capítulo 4. Ele diz: se vocês guardam as minhas leis, os meus mandamentos, se vocês procedem semelhante ao que eu disse, iria despertar nas demais nações, olharem para vocês e iam questionar, né? Que grande nação há que tenha deuses tão chegado como o Senhor é com esse povo? Que grande nação há que tenha estatutos, juízos tão justos como a lei que hoje é proposto para vocês? Então, as nações olhariam para esse povo que se submete à direção de Deus, à palavra de Deus, e o que aconteceria? Elas reconheceriam que não há Deus como Yahvé, o Deus de Israel. No texto de Deuteronômio 28, basicamente é a mesma. O Senhor disse que constituiria um povo santo para si, que era o povo de Israel. Como ele jurou a esse povo que se eles guardassem o mandamento do Senhor, né, e andassem nos seus caminhos, versículo 10, a afirmação foi: todos os povos da terra verão que eles são chamados pelo nome do Senhor. Haveria um reconhecimento. E aí a gente poderia aqui até mesmo encaixar e relembrar o Salmo de número 126, que é muito conhecido de todos nós, não é? A gente poderia até recitar e cantá-lo, porque é tema de canção em alguns momentos, porque o salmista ele vai declarar: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam. Qual era a declaração das nações para o povo de Israel? Grandes coisas fez o Senhor por ele. O Senhor fez grandes coisas por ele, por isso que esse povo é desse jeito. Aí eles trazem um reconhecimento pessoal, dizendo, de fato, grandes coisas fez o Senhor na nossa vida, e por isso nós estamos alegres. Então, havia um reconhecimento universal da bênção de Yahvé sobre Israel, e haverá também um reconhecimento pela obediência à aliança, não é um reconhecimento universal do próprio nome de Yahvé que estava sobre esse povo. O versículo 10 do capítulo 28 diz: e eles verão que são chamados pelo nome do Senhor. Tá certo? Ou seja, em tudo era o nome de Deus que era glorificado. Olhava para o povo, olhava para a prosperidade que viria por causa da obediência e reconheceriam que era Deus na vida deles, né? Então, havia um povo santo no centro das nações. E quando pensamos nisso, aí a gente sai um pouquinho de Êxodo e caminhamos para o livro de Josué. E quando a gente chega ao livro de Josué, logicamente é uma narrativa, é um dos livros históricos. A gente sai agora do Pentateuco. E no livro histórico, logicamente, a gente começa com
O livro de Deuteronômio encerra com a morte de Moisés, né? Possivelmente quem escreveu o último capítulo aí de Deuteronômio possivelmente foi Josué, mas a partir do capítulo 1 de Josué é quando Deus fala com ele, animando que seria com ele, que ele fosse forte, corajoso, não desanimasse, porque assim como o Senhor havia sido na vida de Moisés, seria também com ele. E a gente vai lendo a história, creio que a grande maioria de vocês conhece esse livro histórico, e a narrativa, não é, ainda no capítulo 1, é a preparação desse povo para entrarem na terra prometida, né? Então, o livro de Josué vai descrever a conquista antes da preparação, até chegar ao cumprimento da entrada deles em Canaã, que é o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, né? Através desse povo. Então, no livro de Josué, que brevemente a gente não vai ler, ele é somente ativar a nossa memória de que havia um povo santo que Deus separou para ele, que santificou, que deu instruções específicas as quais esse povo deveria ser conduzido, e agora eles estavam, né, entrando para possuir a terra que Deus prometeu, e haveriam de passar por várias nações. E à medida que a gente vai lendo o livro de Josué, vai aparecendo um nome assim meio estranho e meio um pouquinho difícil, de povos que eles foram entrando e conquistando, e mais adiante é que vai, quando finaliza o livro de Josué, e iniciando o capítulo de número 1 de Juízes, nós vamos encontrar essas divisões das terras, né? Então, Israel é estabelecido na terra no meio de nações pagãs para brilhar como luz na escuridão. Irmãos, e é muito interessante, por favor, abra aí em Josué. Por favor, a gente vai vendo aí a conquista, as nações que vão sendo possuídas, né? Foram tomadas, passaram, capítulo 3, eles passam o Jordão, capítulo 4, né? As pedras que são tiradas, mas é muito interessante quando nós chegamos no capítulo de número 7, né? Porque quando eles chegam, capítulo 6 é a narração da destruição de Jericó, capítulo 7, os primeiros versículos aí, esse povo que Deus havia chamado para brilhar e ser luz na escuridão, desviam-se do seu propósito. Encontraram? Que é quando eles, versículo 1, estamos juntos, irmãos? Amém? Diz, eles prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Lembram do que Acã fez, né? Tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aí a gente vê já o desvio do coração quando eles, ou a família de Acã, e a gente vê mais adiante, a narrativa do capítulo 7, há uma sentença do que aconteceu. Vocês lembram disso? O que foi que aconteceu com Acã e com sua família? Foram apedrejados. Exatamente, porque fizeram aquilo que era mal. Você continua lendo o livro de Josué, ainda nós vamos encontrar, né, narrativa onde o povo de Israel, que deveria brilhar, o que é que eles fizeram? Fizeram aliança, permitiram que um povo permanecesse na terra quando eles deveriam ter sido tirados. Então, Israel é levado, vai sendo conduzido pelo Senhor, estabelecido na terra, conquistando a Canaã, deveria ser luz para as nações, mas foi se perdendo. É tanto que Josué, no seu discurso de despedida, lá no finalzinho do seu livro, ele vai dizer, vocês precisam definir o que é que vocês querem. Ou vocês servem a Deus,
que é um texto que a gente usa muito, viu? Como uma promessa de Deus para nós. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem os deuses que serviram vossos pais lá no Eufrates. Agora, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Haviam se desviado. E havia ali uma exortação de Deus através de Josué. Vamos lá para o finalzinho. Capítulo de número 24. Né? Josué faz toda uma trajetória dizendo, versículo 15 do capítulo 24. Se parece mal servir ao Senhor, escolha a quem vocês vão servir. Aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, porque eles já estavam adorando os deuses da terra. Mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Mas o povo diz, longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Era o que eles mais faziam. Abandonavam a Deus e serviam a outros deuses. Aqui eles tomam a decisão, quando você continua lendo a narrativa, né? Porque aí a gente vai entrar mais adiante no livro de Juízes, o que acontece? Vão conquistando as terras, vão possuindo a terra e vão negociando com o povo da terra e vão se perdendo, e Deus deixa de ser propriedade, eles deixam de ser propriedade peculiar e, de fato, adorar a Deus, não é que Deus rompe com a sua aliança, é o povo que rompe com a aliança de Deus. Né? Então, a vida de Israel, ela deveria ser, ou deve ser diferente à medida que encarna os decretos e as leis de Deus. Era um povo santo no meio das nações pagãs. Eles deveriam ser o centro, não como os únicos receptores, mas aqueles que seria... Eu não sei se vocês já ouviram esse termo dentro da missiologia. O povo de Israel, há dois termos, perdão, que usamos na missiologia. A missão centrífuga e a missão centrípeta. Alguém já ouviu essas duas expressões? Missão centrípeta e missão centrífuga. O povo de Israel, eles foram escolhidos ou chamados, separados, para uma missão centrífuga. Centrífuga, ou seja, era lançar para fora. Era ser o receptáculo e lançar para fora. Agora, a centrípeta era voltada para si. E é isso que eles desviam o propósito e passam a ser ou considerar-se os únicos herdeiros das promessas e das bênçãos de Deus. Né? Então, era a missão centrípeta e a missão centrífuga, ou seja, recebe, mas lança para fora. Recebe de Deus e dá às demais nações desse Deus. Leva o conhecimento desse Deus aos demais povos da terra. Então, o livro de Josué, um breve resumo, aí quando você chega dentro do livro de Juízes, Juízes é aquele livro que alguém já disse, de uma maneira até exagerada, devido às lutas, às grandes batalhas, alguém já disse que se a gente espremer o livro de Juízes, sai sangue. É somente uma expressão exagerada, porque não sei se todos já leram, mas o livro de Juízes, exatamente, se você espremer um pouquinho a partir do capítulo, ainda no capítulo 1, mas a partir do capítulo 2, de uma maneira bem específica, os juízes que vão sendo levantados é uma geração que ama a Deus, outra geração que aborrece a Deus, se esquece de Deus, vem os juízos de Deus através de homens, né, que Deus permite assumir, mas era um prumo de Deus para chamar esse povo de volta ao cumprimento da sua missão. Né? Então, no livro de Juízes, nós encontramos, traz um relato, né? Ele relata um trágico fracasso recorrente em Israel. Esse povo chegou aonde Deus havia dito que os levaria. Esse povo alcançou as promessas do Senhor, o Senhor deu a terra a eles em herança. Se você ler o capítulo de número 1 de Juízes, já abram aí, por favor. Né? O versículo 1 diz que depois da morte de Josué, os filhos de Israel ainda estavam meio aprumados, eles foram consultar ao Senhor.
para saber de quem dentre eles subiria até os cananeus para pelejar. Ainda havia algo harmonioso, porque o texto, versículo 2, diz que Judá ele ia subir, mas ele chama o seu irmão Simeão para que pudesse possuir a terra juntamente com ele. Mas o que é que a gente vai encontrar no texto? A partir de então, né? Juízes que eles começam, a fracassar na sua missão, a praticarem aquilo que Deus havia ordenado, e a gente vai encontrar, eu achei bem interessante essa expressão, Israel parecendo um camaleão, né? Adotando tudo quanto é cor. Dentro do seu contexto pagão, vai abraçando aquilo que parecia interessante, mas que trazia não honra a Deus, trazia vergonha, e por isso Deus aplicava ou trazia sentenças, juízo dele, né? Através de homens que se levantavam perversamente, e o povo, quando passava um coxim, se voltava para Deus, né? Aí, depois que a coisa vinha, Deus dava paz, o povo se afastava de Deus. Então, a gente vai ver esse fracasso repetidamente no livro de Juízes. Israel deixou de purificar a terra da idolatria. Você lê do versículo de número 27 até o versículo 36, a gente vai vendo as terras conquistadas. Se você ler versículo 27, a gente encontra Manassés, 29, a gente encontra Efraim, no 30, Zebulon, 31, Azer, 33, Naftali, e a gente vai ver que esse povo foi conquistando a terra, e sabe o que eles faziam? Eles não desapossavam, eles se envolviam com o povo da terra, permitia todas essas tribos de Israel, se você ver, vai sempre dizer, não expulsou os habitantes da terra. Antes permitiram que permanecesse e começaram a fazer o que eles faziam. Então, eles deixaram de purificar a terra da idolatria e passaram a ser infiéis ao seu Deus e à sua missão como aqueles que abençoariam todos os povos da terra. Será que tem algo muito parecido com o dia de hoje, irmãos? Ou será que esse texto é somente lá, povo de Israel? Será que tem crente camaleão nos dias de hoje? Ou será que às vezes eu não me encontro se não vigiar igualmente? Quando eu deveria, né, ser um instrumento de glorificação, eu sou um instrumento de vergonha e fracasso na missão que Deus me deu. Aquilo, os momentos que eu precisaria manifestar, ser luz, acabo sendo trevas na vida de muitos. Em vez de atraí-los a Deus, sou atraídos por eles e nego ao meu Deus com minhas ações, com minhas palavras, né? Então, eles deixam de fazer aquilo qual Deus havia chamado eles para fazer. E Israel deixou de transmitir a fé às gerações seguintes. Você lê capítulo 2 de Juízes, o versículo 10. Eu vou já encerrar, viu, irmãos? Já 9h30. Mas diz assim, foi também congregada a seus pais, toda aquela geração e outras gerações após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor. Deixou de transmitir a fé para a geração seguinte, né? Levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor havia feito a Israel. E até então era feita essa transmissão de maneira oral. Era aquilo, eles fracassaram naquilo que o Senhor havia dito lá em Deuteronômio, capítulo 6, que ensina a criança. E é ensinar a criança como? Onde era que eles deveriam ensinar? Andando pelo caminho, assentado. Em que deve andar. Sentado pelo caminho, assentado em suas casas, caminhando pelo caminho. A lei deveria ser declarada e ensinada. Israel deixou de transmitir a sua fé, e diz aqui o texto, que aí é quando chega o juízo, depois da morte de Josué, outra geração é levantada que não conhece a Deus, não cumpriram a sua missão. A triste história de Israel revela
que o povo se acomodou às trevas da religião e das práticas sociais pagãs. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós não venhamos a nos conformar, que nós não venhamos a nos ajustar a esse mundo. Mas o ajuste que venhamos a fazer seja a palavra e que sejamos instrumentos de levar essa palavra que ajuste a esse mundo que está corrompido, manchado, né, na sua perversão pecaminosa. Então, na próxima aula, eu penso que já é o nosso último encontro e a gente vai aí concluir, né? Nosso último encontro de missões, Teologia Bíblica da Missão 1, que vai vir do Novo Testamento, tá certo? Então, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Que Deus abençoe os irmãos e nos encontraremos na próxima semana